Olha, agora nós estamos chegando no final desse aqui da Academia da Alma. Nós vamos estudar os Salmos, irmão. Eu sei que todo mundo gosta dos Salmos. E quando nós estudarmos os Salmos, igual a gente começou um pouquinho ontem, né? No chá de bebê da Daís, que a Sueli não estava, né? Vou dar um puxão de orelha nela porque eu posso. Não sei se ela está na ilha. Os irmãos vão se deliciar e entender em que contexto, igual ontem falando dos pais, né, que se preocupavam fazendo aquela viagem para Jerusalém, se preocupavam com a família, né? Então os irmãos vão ver que o contexto que os salmos foram falados, quando a gente entende por que eles falavam certas coisas, aí a gente tem outro entendimento dos salmos. Então eu sei que a gente já gosta dos salmos. Quando a gente entender, então, mais coisas sobre eles, a gente vai se deliciar muito mais. Mas também, eu não vou pedir, não vai ser um pedido, vai ser uma ordem. Eu vou deixar um salmo, pelo menos 2 para cada um, e todo mundo vai dar uma aulinha. Ontem deram um show aqui no chá de bebê da Daís, né? Todo mundo vai dar uma aulinha. Todo mundo sabe falar dos salmos, porque todo mundo tem a sua experiência de vida também. E os salmos são experiências de vida dos salmistas, né? E aí todo mundo vai vir aqui, vai falar um pouquinho do salmo, vai contar a sua experiência. Todo mundo, todos nós aqui, podem não ser professores, né? Mas têm a sua experiência com o Senhor e tem muito a ensinar pra gente. Todos têm. Eu sei disso, só vencer um pouquinho a timidez, né? A Beck disse que é tímida. Quem acredita, né? Mas todo mundo vai vir aqui, em nome de Jesus, falar um pouquinho, escolher um salmo. Olha, eu vou até deixar escolher, mas todo mundo vai vir dar uma aula aqui quando a gente começar os salmos. Tá certo? Já vão se preparando aí, tá? Então nós vamos ver aqui nossa lição de hoje. Deixa eu passar aqui, que foi de ontem. Olha só, nós já estamos no 7, né? Mais 3 aulas a acabar. Essa Academia da Alma. Ao longo do tempo existem as outras academias, a gente vai fazer uma avaliação aqui, o que os irmãos acharam dessa primeira, né? Tem a segunda, tem a terceira Academia da Alma. E a gente pode abordar outros assuntos aí. Então nós já vimos todos esses exercícios que o cristão deve fazer constantemente. Todos esses exercícios aí. Hoje nós vamos ver o 7º e vamos aqui a mais 3 domingos chegarmos ao 10º exercício dessa primeira etapa da Academia da Alma. Entrega. Olha, irmão, aqui vamos fazer um exercício, né? Se alguém mais quiser falar depois, mas vou falar de mim. Entrega. Os irmãos sabem, porque os que estão aqui são, né? Eu vivo pedindo um pouco de colo aqui com a irmã Cleide, com o irmão Bertolli, com a Beth. Os irmãos sabem que eu estou passando por um momento difícil. A gente entrega, né? Mas chora também, né? Entrega, mas como dói na alma, a gente chora. Então, a entrega diante do Senhor, a gente entrega as nossas dificuldades, tem que entregar e tem que saber que Ele é Deus e que a gente sabe que Ele vai resolver e que está tudo na mão dEle e que o tempo é dEle e Ele tem o propósito dEle em tudo que Ele está fazendo, né? E quando eu entrego os momentos difíceis que eu estou passando hoje, eu tenho certeza absoluta, por mais que em alguns momentos eu sempre choro porque está doendo, mas eu também sei que esse momento vai passar, porque já entreguei tudo nas mãos dele e sei que ele está cuidando de tudo e ele vai dar a solução de todas as coisas, né? Então, é um exercício de todos os dias que a gente faz, é entregar, né, as nossas dificuldades, as nossas tristezas, as nossas lutas, as nossas imperfeições, as nossas fraquezas, aquilo que a gente não consegue fazer, é a Ele que a gente recorre, né? Por mais que a gente tenha, assim, um momento em que
a gente precisa às vezes de um colo, né, de um amigo, o colo do irmão, a oração que sustenta, né. Eu sinto, irmãos, eu vou falar para vocês que eu sinto que as orações me sustentam. Tem horas que eu tenho essa sensação de que quando eu sinto assim, pai, eu não vou aguentar, mas eu sinto que tem bastante gente orando por mim e que isso está me sustentando. Então, é uma coisa muito reconfortante. E é nesse exercício da entrega que a gente vê tudo isso, né? Que eu tenho os irmãos comigo, que eu não estou sozinha, que todos estão orando por mim, que isso recarrega as minhas energias e me sustenta, e que principalmente tudo está no trono de Deus e o tempo determinado por Ele vai chegar e tudo vai passar, né? Então esse exercício aí a gente faz todos os dias, todo o tempo. A pureza, né? A integridade diante de Deus. Isso também é uma coisa que tem que ser feita sempre. Principalmente, eu venho aqui dar aula, né? Eu falo isso para os irmãos, que é difícil, a gente vem dar aula e aí eu vou falar de uma coisa aqui que eu não cumpro, né? E aí os irmãos vão falar, ela está falando aí, mas ela mesma não tem essa atitude, né? Não só por isso que eu busco a minha pureza, a minha integridade de vida, né? Eu busco também para poder servir melhor ao meu Deus, porque isso é uma ordenança, porque isso me faz bem, me faz feliz, né? Mas também para cumprir aquilo que o Senhor me deu e que me traz uma grande alegria, vocês sabem, que é falar da palavra do Senhor e ensinar, né? Então é uma coisa que tem que ser buscada todos os dias, para eu poder dar testemunho para meus filhos, para eles se encaminharem nos caminhos do Senhor, né? Então é uma coisa que todos os dias a gente tem que estar revendo. Será que eu estou buscando essa integridade, uma vida reta, uma vida santa, uma vida de pureza diante de Deus? A humildade, né? Também é uma coisa que, para quem estuda bastante a Bíblia, Paulo fala isso. Às vezes a gente tem que estar se policiando, porque Deus fala coisas tão tremendas que tem hora que parece que a gente é especial, mais do que o outro, né? Às vezes eu estou estudando a Bíblia e Deus fala uma coisa tão grande, eu falo, ai meu Deus, o Senhor falou comigo uma coisa tão tremenda, aí eu olho para os outros assim e falo, mas os outros não sabem, só eu que sei, acho que eu sou melhor, né? Dá uma sensação assim de querer se engrandecer naquilo, né? Então tem sempre que estar buscando essa humildade, porque é tão grandiosa a obra de Deus que a carne dá vontade de achar que a gente é um pouquinho a mais que o outro, né? Mas não é. É porque estou buscando isso no Senhor. E meu desejo, que nem eu falo para os irmãos, é que todo mundo tenha essas mesmas experiências que eu. Por isso que eu estou sempre falando do EBD, por isso que eu estou sempre falando inglês, estou sempre falando, vamos estudar, vamos fazer, para que vocês também participem da mesma alegria junto comigo. A simplicidade. Professor que não tem simplicidade de estar junto com as pessoas para quem ensina, né? Se eu não fizer isso todo o tempo, se eu não for simples, né? Não adianta eu estar aqui, não vou atingir o coração de vocês, nem das crianças lá na escola com quem eu converso, nem de ninguém, né? Então, esse é um exercício que eu tenho que fazer sempre. A alegria também. Uma serva de Deus, uma pessoa que está buscando ensinar, buscando transmitir um testemunho, como eu tenho buscado através dos projetos que eu tenho feito fora daqui da igreja, e levar uma palavra de alento para mães, famílias de crianças autistas, e feito um outro trabalho paralelo a esse aqui, e querendo cada vez mais incentivar as pessoas a estudar a Bíblia, né? Se eu não tiver um sentimento de alegria, se eu não transmitir isso com alegria, né? Não vou conseguir alcançar aquilo que eu me proponho, que Deus pôs no meu coração a fazer. Então eu tenho que estar sempre fazendo esse exercício de buscar em Deus a alegria. E essa alegria é aquela que a gente canta, né? Não olhe circunstâncias, né? Independente da circunstância. Não é a alegria que o mundo dá, é a alegria que vem de Deus, né? Tá tudo ruim, né? Que eu estava murmurando no ouvido da irmã Cleide. Mas é aquela alegria que tudo está ruim, mas em Deus tudo está uma maravilha, né? Uma alegria que vem dele, né? Que vem de Deus.
igual ontem, nunca imaginei, né, um chá de bebê, trazer uma palavra num chá de bebê, né? Celebração da vida, uma coisa tão linda, né? Eu me senti tão honrada, eu me senti tão... Achei que Deus me deu um presente lindíssimo ontem. Eu achei... Parece uma coisa simples, né? Mas... A netinha ainda estava aqui, né? Ainda com a minha netinha aqui, uma netinha que eu nem imaginava, né? Gente, eu tenho um amor muito grande por aquela moça. Aquela menina, Deus colocou na minha vida e eu tenho um amor imenso por aquela menina. E eu batalho com ela um tempão, sabe? É uma história de vida muito triste. Então eu estava muito contente ainda. Então essa alegria, né, que não vem das coisas que o mundo dá, mas a gente busca em Deus todo o tempo, né? Nas coisas de Deus é que vem essa alegria. A generosidade que a gente também tem que buscar ter, não se apegar às coisas que não são nossas, né, mas que o Senhor nos dá e a gente tem que estar compartilhando. É uma coisa séria, né? Como que a gente vai pregar a palavra, como que a gente vai dizer que é cristão, como que a gente vai levar o nome de Cristo à frente, se a gente não é incapaz de olhar para a necessidade do outro, né? E até, como eu falei, não é só a necessidade, às vezes não é só a necessidade da comida que você vai lá e supre, isso é o básico, o essencial, mas a generosidade no sentido material vai além disso, né? A generosidade vai às vezes num agrado, né? Uma coisinha que a gente faz para a pessoa, parece tão pouco, mas aquilo ali tem uma simbologia muito grande, às vezes uma lembrancinha, às vezes um bolo que você leva na casa de alguém para tomar um café, né? A pessoa precisando tanto de um carinho, de uma atenção. Então a generosidade vai muito além de você abrir a mão assim e levar uma cesta básica ou levar uma roupa que você não usa mais, mas vai muito mais além disso, né? Nós podemos ser generosos em outras coisas também. Então, estou falando para os irmãos aqui esses exercícios como eu faço na minha vida, né? Se alguém quiser falar também, fique à vontade. Se você fez esse exercício aí, está fazendo, deve fazer, né? Porque se vocês não fazem também, não adianta vir aqui de manhã, e nem assistir pela internet aí. Se não estão fazendo o exercício, não está adiantando, né? E hoje nós vamos falar o quê? Do autocontrole. Isso é difícil. Agora pegou. Eu não tenho autocontrole em uma parte, né? Não tenho autocontrole. Por quê? Porque eu tenho uma cabeça diferente da dos irmãos, né? A minha cabeça tem uma formação diferente e ela chega num momento em que ela alcança um certo limite e entra em pane, né? Dá um curto-circuito aqui dentro e eu saio de controle, e isso é uma coisa que eu não domino, nem por mim mesmo, nem por medicações, nem por nada, né? Então eu tenho esse lado que é da constituição física da minha mente, né? Que eu não domino, não tem domínio, né? Faz parte de uma característica, de uma deficiência minha, que eu gostaria que nunca acontecesse, né? Porque é horrível. Então, quando eu estou, como eu falo, com a minha bateria carregada, né? Quando eu estou bem, quando eu estou com a minha mente bem tranquila, então eu busco esse autocontrole ao máximo que eu posso para poder compensar esses momentos em que eu não estou bem compensada com a minha mente. Porque disso daqui depende muito, né? O nosso testemunho, nossas relações com as pessoas e também o nosso bem-estar, né? Eu posso dizer para os irmãos que toda vez que eu tenho uma descompensação, é horrível. E depois que eu caio de volta na realidade, que eu vejo que eu tive aquele momento de descontrole, a sensação é péssima. Eu tenho vontade de cavar um buraco, me enfiar lá dentro e não sair mais, né? Porque eu agi de uma maneira agressiva, porque eu gritei, porque eu me descontrolei, porque eu ofendi alguém que estivesse ali tentando me ajudar. Então, a sensação do descontrole, para mim, que chego a um extremo, né? Claro, os irmãos não... Se chegam a um extremo desse, é uma vez ou outra na vida. Mas eu que tenho isso constantemente, o descontrole é péssimo. Causa uma coisa horrível na gente e nas pessoas que estão perto, né?
quando a gente tem uma atitude impulsiva e acaba falando ou agindo de uma maneira descontrolada. Isso traz um mal-estar tremendo na nossa vida, né? E eu posso falar isso de carteirinha, infelizmente. Então, quando eu estou no meu normal, o que eu mais quero é ter o controle das minhas emoções e das minhas palavras, né? E os irmãos que são normais, digamos assim, entre aspas, né? Como diz a música, ou a poesia, de perto ninguém é normal, né? Mas os irmãos que têm a sua mente numa condição normal, vamos buscar esse autocontrole. O que diz aqui no primeiro versículo aí, para memorizar? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A cidade com os muros derrubados é porque na época lá em Israel, as cidades eram muradas, né, para evitar que entrassem os inimigos, né, porque, como eu falei ontem, os irmãos estavam aqui, com exceção do irmão Caetano, a questão da guerra em Israel era muito comum, porque por comida, né, a situação na época era muito complicada, vivia-se da agricultura, dependia do tempo, às vezes dava, às vezes não dava o alimento necessário. Então, o povo que não tinha o que comer, eles acabavam invadindo quem tinha, né? Quem tinha, eles entravam, roubavam e levavam quem tinha o alimento. Então, essa questão de ser atacado por outros povos era constante. Então, as cidades eram muradas, né? Então, aqui em Provérbios está dizendo que como as cidades com seus muros derrubados, que é a cidade que está desprotegida, assim é quem não se domina. Quem não se domina, quem não tem domínio sobre si mesmo, né, é como uma cidade que está pronta para ser destruída, está pronta para ser invadida, destruída, levada o que tem dentro. A pessoa que não tem o domínio sobre si está assim, pronto para ser atacado, né? Depois ele coloca aqui o pensamento de Sócrates, que é um filósofo. É preciso assumir o desejo de controlar os desejos. Tudo começa, todos os nossos exercícios da alma aqui, tudo começa por uma vontade de fazer, né? Tudo começa pela vontade da gente querer, isso a gente tem que querer. Sem querer não tem como. Então ele está dizendo que primeiro a gente precisa assumir a vontade de controlar essa vontade de fazer o que não é legal, né? Depois ele diz, não ignore a guerra espiritual que se trava no seu coração, se deseja evitar o desastre. Quer dizer, a gente tem que estar é aquilo que eu fui falando aqui para os irmãos. Nós temos que estar ciente de nós mesmos, né? Ciente de quem nós somos, de como nós somos. Não adianta dizer, eu sou tão bonzinho, Não, a gente tem que ter uma percepção da gente verdadeira, fazer uma autoanálise e dizer, não, eu sou teimosa, olha, não, tem hora que eu sou turrona, não, tem hora que eu sou briguenta, tem hora que eu falo demais, tem hora que eu brigo por bobagem, tem hora que eu implico com meu marido por coisa que não devo implicar, né? A gente tem que ser realista, não dá para ficar querendo dizer que a gente não é nada disso. Então a gente tem que, primeira coisa, saber que a gente tem nossos defeitos, né? Que a gente tem que ser realista com a gente mesmo. E depois, para alcançar, ele diz aqui, eis o que eu quero, que o Espírito Santo controle as minhas emoções. Então, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar, né? Nada contra os psicólogos, quando chegamos a um extremo, né? Chegamos a uma situação de doença, uma situação de descompensação total, quando chega um caso que precisa de um psiquiatra, um psicólogo e tudo. Mas no nosso normal, no nosso dia a dia, no estado normal, nós temos o Espírito Santo que está aqui dentro de nós, no nosso coração, que a gente tem que dar cada dia mais vazão a Ele, para que Ele nos ajude a controlar essas emoções que às vezes não fazem bem para a nossa vida, né? Então eu peguei aqui no dicionário o que significa o autocontrole, né? Pessoa que consegue dominar os seus impulsos, controla seus atos e suas emoções. Não é uma pessoa ser reprimida, a pessoa ser
aquela pessoa que não se expressa, aquela pessoa que fica guardando as coisas, aquela pessoa que não põe para fora os seus sentimentos, aquela pessoa que não demonstra amor. Não é isso de você ficar se prendendo. Não, mas também não é que você também sai falando tudo que você pensa e jogando coisas ruins em cima das pessoas ou explodindo por qualquer coisa. É aquilo que o pastor falou domingo, né? É o bom senso, né? Do que você pode falar, do que você pode expressar, até onde você pode ir com o outro, né? Tem coisas que é bom falar, tem coisas que é bom a gente dizer para o outro, olha, você não foi legal nessa situação, mas tem coisa que é melhor a gente evitar, né? Se a gente vê que vai acabar virando uma briga, a pessoa não vai aceitar aquela opinião. Então tem que ter aquele bom senso, né? Então o autocontrole, segundo o dicionário, é essa pessoa que sabe controlar os seus impulsos, os seus atos, as suas emoções. Lógico que são impulsos, atos, emoções negativas, né? Que vai causar o mal para o outro. Agora, na Bíblia, não. A Bíblia ela já vai trazer isso como uma virtude, uma característica, uma qualidade, uma característica positiva. A gente ter autocontrole dentro do contexto bíblico, uma pessoa que tem autocontrole, que tem o domínio próprio, é uma pessoa que tem essa é uma qualidade, essa é uma característica positiva. Isso é uma coisa boa que a gente desenvolve no nosso caráter como pessoa. Então, em Tito, ele vai colocar bem isso. O pastor lá em Pedrinhas, ele foi bem interessante, que ele explicou bem isso, né? O que era dom e o que era virtude, característica, né? Ele fez essa separação. Então, o domínio próprio, o controle, ele não é dom, né? Ele é uma virtude. Né? Então, ele está falando em Tito aqui, é preciso, porém, que ele esteja aqui, está falando como que tem que ser um pastor, como que tem que ser um presbítero, um diácono, seja o nome que for, como que tem que ser o servo de Deus que vai ser consagrado ao ministério. Aí ele vai dando várias características lá em Tito, e no versículo 8 ele vai dizer que aquele que vai fazer o trabalho de Deus precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, tem que ser sensato, justo, consagrado, e por fim ele vai dizer que tem que ter domínio próprio. Então ele colocou o domínio próprio aqui como uma das características do caráter da pessoa que vai fazer a obra de Deus. Então o domínio próprio não é um dom do Espírito Santo. Ele é uma virtude, ele é uma característica da nossa personalidade que a gente tem que buscar ter. É uma qualidade nossa que a gente tem que desenvolver. Se a gente não tem, ou se a gente tem, a gente tem que aperfeiçoar. Para que isso fique bem claro para nós, Pedro também vai dizer a mesma coisa, olha, que é uma coisa que a gente tem que buscar. Pedro já vai mostrar aqui que além de ser uma virtude, uma qualidade, é uma coisa que a gente tem que buscar desenvolver. E aí ele diz no versículo 5 e 6, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude. Olha só a palavra que ele fala, empenhe-se, quer dizer, se esforça. Então é uma coisa que a gente tem que buscar, né? Para você acrescentar a fé que eu já tenho, eu tenho que acrescentar a virtude, as qualidades. Aí as qualidades que eu já tenho, eu tenho que acrescentar mais o quê? O meu conhecimento, eu já vou aumentar mais uma coisa. Ao conhecimento que eu já tenho, eu tenho que acrescentar também o domínio próprio. Então, os irmãos estão vendo? Isso são coisas que eu tenho que me empenhar a ter. Fé, virtude, conhecimento, aí ele coloca o domínio próprio. Aí do domínio próprio ele fala que nós temos que acrescentar também a perseverança e da perseverança a piedade. Então, para os irmãos verem que isso são características, não é dom do Espírito Santo, são virtudes, são características que a gente está buscando, por isso que ele usa essa palavra aqui, empenhe-se, porque é uma coisa que tem que vir de nós temos que buscar isso, né? E aí ele coloca uma série de outras coisas também que nós temos que buscar. E nesse pensamento de domínio próprio, o autor aqui da nossa apostila fala que a gente, tendo domínio próprio, a gente não vai deixar que o pecado nos domine, né? Pois o pecado não os dominará,
porque vocês estão não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, tendo domínio próprio, nós não vamos só controlar a forma de tratar o outro, ou de nos comportarmos diante das pessoas, mas nós também podemos controlar nossos pecados, né? As coisas de fazer que Deus não se agrade delas. Pode falar, gente, estou ouvindo. Olha aí. Domínio próprio, a partir do momento eu venho tendo aqui, no momento que você aceitou Jesus como seu suficiente, né? O Espírito Santo tem morar, vai morar. Então, e se você não tem esse domínio próprio, se você não tem essa, por exemplo, que fala, esse controle, dificilmente o Espírito Santo vai estar orando, não é? Eu acho assim, porque às vezes as pessoas elas se extravagam e nós conseguimos, igual você está explicando a sua situação, né? O seu jeito, sua mente é diferente, né? Você tem muita inteligência, Deus deu muito essa facilidade de explicar, de entender. E nós às vezes não entendemos tanto quanto você. Mas se nós não procurarmos fazer que o Espírito Santo deixe trabalhar na nossa vida, nós não conseguimos ter um próprio. Né? Essa é muito séria. E o domínio próprio depende muito de você ter mesmo, né, esse Espírito Santo morando, viver uma vida espiritual, não uma vida você lá no centro e Jesus em volta. Você, a pessoa no centro, né? Eu estudei uma parte disso uma vez que às vezes você se coloca no centro ali. Né? Você é egocêntrico, né? Você não é cristocêntrico, você coloca Cristo no meio, aí ele te domina tudo. Né? Quando aquelas pessoas foram tentar Jesus lá, o inimigo, né? E ele não tinha aquele, se eu quiser te acabar, eu acabo. Não, aquela paciência dele, aquela sabedoria que Deus, né? Para nos ensinar, né? Como é que é aquela tranquilidade, de domínio próprio, ele falava, não, é assim, é assim, é assim. Que ele derrotou o inimigo só com esse domínio próprio dele, aquela mansidão, espírito dele, né? Então é a vida da gente, eu acho que o nosso domínio próprio tem partido aí. O Espírito Santo deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Nós somos falhas, claro que sim. Somos falhas. E às vezes a nossa falha, às vezes nós jogamos por que eu fiz isso, né? Jogamos para outra, né? Mas estou vivendo uma vida assim, porque a pessoa, quando a gente ouve, né? A pessoa reclamando para a gente, mas ele não se joga, como eu falei, ele não se consulta, ele não se culpa, ele se culpa os outros. Porque ele está no centro, né? Ele é o centro. Aí é idolatria, né? É idolatria, porque é o eu na frente, né? É o que você está falando. É o grande problema. É o espiritual carnal que fala. Agora você veja no que você falou aí, que você falou aqui, ó, do conhecimento, né? Mas você vê que Pedro fala aqui, ó, que do conhecimento você vai caminhando para o domínio próprio. Aí você falou assim, eu tenho esse conhecimento e vocês não têm o mesmo. Não, esse conhecimento que eu tenho, né? Supostamente vocês acham que eu tenho mais que vocês. Não, esse conhecimento tá certo. Talvez eu me dedique a estudar mais do que vocês, mas nada impede que vocês se dediquem mais do que ao mesmo tanto que eu. Principalmente porque você já não tem. O Bertoldo ainda tem filho pequeno, né? Mas não trabalha, né? Já está aposentado. Vocês nada impede que vocês tenham o mesmo nível de conhecimento que eu, né? E esse conhecimento ajuda a ter domínio próprio, porque quanto mais a gente conhece a Bíblia, mais a gente sabe como lidar com as coisas, né? Mas o que eu quero dizer é que a questão do conhecimento, todos vocês podem ter tanto quanto qualquer outro, um pastor, um evangelista, um professor, todos temos que buscar o máximo de conhecimento, né? Ninguém precisa ficar para trás ou mesmo. O que eu posso ter diferente de vocês e vocês têm diferente de mim é o dom de ensinar, né? Que dá a sensação de que eu sei muito mais, mas não, até porque vocês sabem muito mais do que eu pela experiência de vida,
a experiência de vida que vocês têm a mais do que eu preciso caminhar muito mais ainda para frente. Eu preciso viver mais um pouquinho, né? Para chegar no tanto que vocês sabem. Na verdade, não é isso. O que eu posso ter a mais, o que eu posso ter a mais não, o que eu tenho é só o dom de ensinar. Agora, em termos de conhecimento, vocês têm também. Tem. E a vida ensina muita coisa, que a faculdade, que os livros, que não ensinam muitas vezes, né? A vida, por isso que eu estou falando, venham dar aula e se você não tem o conhecimento técnico, né? Mas tem o conhecimento da vida. E esse conhecimento da vida é importante, fundamental. Que nem a irmã Cleide falou antes, você poderia também, como estratégia no chá de bebê, dar conselhos, né? Pedir para a gente, como mãe, dar conselhos para a Daís de como criar o filho dela, do que a gente fez. Irmão, eu tenho guardado todos os conselhos que eu recebi das irmãs. Olha, eu fazia assim com meu filho, a outra eu fazia assim. Esse conhecimento é riquíssimo. E até na vida conjugal também. Quantas vezes, toda vez que eu tive a oportunidade de escutar as irmãs contarem as coisas do casamento dela, nunca por fofoca ou para querer saber o que acontece no casamento de alguém, mas é a experiência de vida que acrescenta e me ajuda, né? Então essa experiência de vida, esse conhecimento aí, não tem como, né? De cada um que viveu, que sentiu na pele, né? Por isso que é importante que vocês vençam a barreira aí, venham aqui transmitir para nós também o que vocês sabem, né? Isso é fantástico. Agora que essa questão do domínio tem que ser dia a dia, né? A gente não vai se dominar 100%. Somos seres humanos, né? Em algum momento a gente vai explodir, ou pelo menos quase explodir, né? Aí dá uma respirada fundo e pensa duas vezes. O que mais a nossa apostila fala? Desenvolvendo o autocontrole. Será que eu pulei? Para ter sentido. O sentido do domínio próprio. Sim, porque antes dessa parte aqui, desenvolvendo o autocontrole, ele está falando do sentido do domínio próprio, né? Que ele coloca aqui na nossa apostila que foi o que a gente leu também em Timóteo, que o domínio próprio é até uma questão de disciplina, né? Até na questão do estudo que o irmão falou. Precisa ter uma disciplina. Ele coloca aqui que em Coríntios Paulo fala do atleta, né? Quando busca a vitória, porque tem que se disciplinar, tem que se esforçar, tem que ter domínio, né? 1 Coríntios 7:9 também fala do controle da questão da sexualidade também. Em alguns momentos a gente tem que ter o controle nessa questão, que às vezes domina as pessoas, né? E esse domínio próprio também nos leva à questão de várias coisas que a gente vai querer fazer. O gordinho não tem domínio próprio na boca, né? Ou coisa difícil, né? Eu precisava parar de comer pão, por exemplo. Se eu tirasse o pão da minha dieta, eu já estaria magrinha. Então, é a questão do domínio próprio em todas as questões da vida, né? E ele fala aqui uma frase muito interessante, que quem não tem é dominado por alguém ou por algo. Quem não tem domínio por si mesmo, quem não domina a si mesmo, acaba em algum momento sendo dominado por alguém ou por alguma coisa. E isso é verdade, né? Se a gente não domina a nossa própria vida, a gente pode acabar deixando que alguma coisa domine a gente, né? Então, eu sempre falo essa questão do pão, porque eu gostaria tanto de parar de comer esse pão. É domínio próprio que eu não tenho, né? Porque é uma coisa que... Mas eu fico nervosa, eu vou lá e... Às vezes eu fico até um mês sem comer pão, mas quando eu fico muito nervosa... Você tem que colocar um outro alimento no lugar. Eu substituo. Vira e mexe, eu substituo. Mas a hora que eu ficar nervosa, enquanto eu não comer aquele abençoado pãozinho, aí eu não acalmo. E aí quando eu como o primeiro, é igual alcoólatra. Eu dei o primeiro gole e não paro mais. Aí para eu parar de novo, demora um tempão. tem que comer um só. Então,
comer um só, mas para quem tem o vício, né, tem que parar mesmo, é igual bebida, né? Então, quem não se controla acaba sendo dominado por alguém ou por alguma coisa. E tem gente que é dominado por uma pessoa, né? Tem gente que tem mulheres que... E você disse algo aí que eu achei muito importante. Eu inclusive, já falei isso para essa pessoa, né? Uma vizinha minha, fundo demais. Eu acredito que a marido dela já sabe que ela fuma, lógico, não tem como, né? O cheiro, Ela nunca fuma perto dele. E ele é daqueles que fala assim, ó, tô vendo um monte de bituca aqui. Se vê minha mulher fumando, eu quero a boca. E ela é muito dominada por ele. Dominada demais. Mais a conta. Eu, sabe, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu não aguentaria ter uma vida que ela tem. Ela não pode sair e ali ele já quer, sabe, tá, fica chamando ela para fazer o serviço de pedreiro, ele quer distrair alguma coisa lá. Cada dela, ela é dominada por ele. Ela não consegue segurar o vício do cigarro. Ela não vai deixar de ser dominada por ele. Por ele também. Eu falei isso para ela. É. Eu falei isso para ela. Referente aos cigarros, ela fez essa ponte. Né? Aí ela falou, você sabe que acho que você tem razão. E a gente percebe que ela não ama ele. Ela não tem amor por ele. Ela é dominada por ele. Dominado e não consegue se Não desvencilhar. consegue sair dali, se sente impotente sem ele. Ela não consegue ser assim, independente dele. Sabe? Por exemplo, os filhos já quiseram levar ela para São Paulo, mas ela não quer deixar ele. Mas ela não ama ele. Sabe? Ela não, porque eu sei que ela não fala as coisas, né? Íntimas dela. Eu falei, gente, é domínio. Ela não chama não é. E vai ser difícil agora. E o quanto sofre, né? Ela sofre demais. E ela fuma bem. Quer dizer, uma coisa leva a outra. E tem muitas mulheres que vivem essa situação, né? De ser dominada e achar que não consegue mesmo e não tem coragem de se desvencilhar, né? Ela fala isso, ela usa essa frase, mas não tem coragem. Mas não tem coragem, você é fraca, você não pode isso não. Desde o início, ele domina você está deixando. Eu não sei se vai levar assim. Ela já falou que ele sai de casa, que ele embora, mas ela não tem coragem. Ele ameaça ela. Ele chega a ameaçar ela. E ela tem apoio, tem filhos. Ele sabe que ele já dominou ela e manda ela embora de casa. Quantas vezes ele fala, vai embora. E ela não vai. Vai embora, vai que você não está contente, vai embora. Ele escraviza ela. Que tristeza. Aí você não pode as miúdas ainda, já está perdendo o costume. Ele quer chegar, tem que ter café, ele pede água para ela levar lá. Não. Daí ele é demais. Chegou num domínio além da conta. Eu fico assim, eu falo, Senhor, certo seria não ter coragem. Por menos do que isso, eu deixo de, sabe, de fazer. Porque eu acho que o homem ele tem a mão, ele vai deixar porque ele vai lá e pega. Até os medicamentos que ele toma. Um dia eu peguei e falei para ele, eu fiquei tão revoltada, eu falei, escuta aqui, você não sabe ler? Por que ela tem que dar os remédios na tua mão na hora certa? Você sabe ler? A minha mãe, ela não sabia ler e ela sabia tomar os medicamentos dela. Ela usava a estratégia dela, ela em cada blisterzinho do remédio dela, ela tomava. Eu falei para ele, eu tudo assim. E às vezes ele fala as coisas para ela, perto de mim, e eu digo, eu não gosto disso, não concordo. Quem fala o que quer, o que não quer, né? Tá falando na frente. E por isso que ela sempre desabafar comigo, sabe? Porque ela sabe que eu falo alguma coisa para ela que ela já se sente aliviada. E ele é crente. Ele é crente. Que toca na igreja. Aí que tá complicado mais, né? Que crente é esse? Ela falou até de vir aqui. Já falou de vir aqui, porque ele só fica na igreja se ele tocar. Falei, só que lá é assim. Lá já tem uma equipe de louvor, né? Vai tocar, não é assim não vai chegando tocando. Tem que ter seguro de vida também. Sabe? Você tem que provar por ela que você é um cristão sincero e a Deus é sério. Ele toca, sabe, toca violão, toca muito bem. Vai ser uma vida tudo bem. O pastor não sai da casa dele.
Está lá direto, eu sei que o carro dele está lá na frente. E os frutos, né? E ela fala, pastor, ele vai tomar ceia? Você vai tomar ceia? Ela fala, vai, pastor. Tem certeza que vai tomar ceia? Eu falei, não, por quê? Você não vai? É assim. Ela não tem coragem nem de desabafar com o pastor. Ela acha que o pastor está do lado dele. Ele é tão fingido, é tão hipócrita. O pastor acha que ele o dominador geralmente ele tem essa capacidade de envolver, né? É verdade. Perto dos outros, é um santo. Um santo crente, mas na casa dele. Aí que tá. O testemunho em casa. É bem isso que você falou. Sabe? A pessoa não consegue dominar o que é pecado ali dentro dela, ela não consegue ter autocontrole para dominar o outro. E aí se deixa ser dominado. Né? Sofre, né? Ela vai passar a vida inteira nessa mansão aí. E aí que não pode, a gente tem que se dominar assim, né? E não ser dominado, nem por alguma coisa, nem por um vício, nem por alguém. Ele tem isso como trunfo na mão, né? Sabe que ela fala? Que tristeza. E quantas mulheres vivem nessa situação, né? Então, desenvolvendo, então, como que a gente desenvolve? Primeiro a gente domina o quê? Os nossos sentimentos, né? Coloquei ali umas crianças bem felizes, porque dominando nossos sentimentos ruins, né? Se a gente quer controlar a nossa forma de agir, de dominar dominar nossas atitudes, né? E começando pelo sentimento, porque quando a gente se descontrola, começa no coração, né? Começa na mente, no coração, a gente começa ficando com raiva, ficando irritado, ficando revoltado, e daí a pouco a gente já está explodindo, né? Então, a nossa apostila aqui coloca que o importante aqui seria a gente desenvolver o amor, né? Que é o que a Bíblia fala muito, né? Se a gente fizer as coisas com amor, amando o próximo, amando a Deus, então aí a gente já resolve bem essa questão do autocontrole, né? Já resolve praticamente uns 80% disso aí, porque se você tem amor, se a gente tem amor às coisas, às pessoas e o que a gente está fazendo, então a questão do autocontrole já fica bem adiantada, já é uma forma muito grande de você resolver, né? E mais uma vez eu coloquei ali a questão do Espírito Santo, igual o irmão Bertoldi falou. O Espírito Santo é a chave, né, de nos ajudar nessa questão, por isso a gente está sempre cheio do Espírito Santo. Uma oração constante, pensamento voltado para Deus o dia todo, busca do conhecimento do Senhor, né, buscar estar em contato com o nosso Deus, conhecer cada dia mais o Deus em que nós cremos, né? E aí esse Espírito Santo sempre conosco, e a gente buscando sempre o amor às coisas, às pessoas, à obra de Deus. E esse sentimento de amor tomando o nosso coração, e a gente vai conseguindo manter então o controle, porque o amor vai falar mais alto e a gente não vai ter esse ímpeto de querer se descontrolar ou sentir a raiva, né? Até que a raiva, a gente tem aquele versículo, né? Que até está colocado aqui, né? Que a raiva não pode o sol não pode se pôr sobre a nossa raiva. Claro que aquele momento vem. Mas o que significa o sol não se pôr? A gente não deixar que aquilo permaneça, né? O sentimento aparece na nossa vida, mas ele logo tem que sumir, ele não pode... Não, porque a raiz... não, deixa eu pegar a raiz... Eu já falei várias vezes para os irmãos, né? Raiva, mágoa, esses sentimentos aí, irmãos, não deixa isso aí no coração de ninguém. Dura uma vida, né? Destrói a vida da pessoa, acaba com a gente, né? Depois dominar os nossos desejos. Ali eu coloquei um rapazinho que até tomando banho está no celular, né? Porque hoje é a maior vício das pessoas no celular, né? Então dominar os nossos desejos, né? Dominar aquelas coisas que a gente tem vontade de fazer às vezes e não é tão agradável, né? Então a vontade de chegar e fazer, de chegar e falar, de chegar e querer mudar uma situação que não está no nosso alcance, né? A vontade de, hoje eu vou falar tudo que eu tenho que falar, mas que adianta, não vai mudar nada, né? Hoje eu vou chegar em tal lugar, em tal pessoa, e hoje eu vou
não adianta, né? A gente tem que saber o que a gente vai falar, como a gente vai falar, em que momento vai falar, o que a gente vai fazer. Então não adianta a gente ter vontade de fazer coisas que não vai chegar a um objetivo concreto, a edificação de ninguém, a melhoria de nada. Então controlar os nossos desejos, né? E depois nos dominar diante das circunstâncias. Eu coloquei o rapazinho bem desanimado, a gente não deixar que as circunstâncias nos levem, né? As coisas estão difíceis, a gente não pode, né, desanimar, ou a gente também não pode ficar toda hora bravo, irritado, toda hora chateado, toda hora de mau humor, né? A gente não pode deixar que as circunstâncias tomem conta de nós, por isso que a gente faz aquele exercício da alegria lá, né? Da outra lição, a gente tem que buscar fazer o exercício da alegria, porque nosso Deus é alegre e porque nós temos um Deus maravilhoso na nossa vida. Então, para a gente desenvolver o autocontrole, a gente domina nossos sentimentos, domina nossos desejos e nos domina diante das circunstâncias, né? Aí aquela musiquinha, lembra, né? Não ore circunstâncias, não ore seu amor, né? Então, aquela musiquinha é muito fantástica. Depois, para ter autocontrole, o que a apostila fala aqui? Para ter o autocontrole, o que nós podemos fazer? O que ele nos coloca para nós aqui? Para a gente ter o autocontrole, então, ele coloca que a gente precisa, né, como conselho para nós, usar o nosso conhecimento, o nosso respeito, ao nosso próprio favor, né? A irmã Cleide comentou ali. O irmão Bertoldo falou, a gente se conhecer, a gente saber que a gente é daquele jeito e que a gente naquela questão tem que melhorar. Eu sei que eu sou uma pessoa que não consigo, por exemplo, uma característica que é minha mesmo, né? Faz parte de todo autista, né? Até quem vê na televisão sabe, né? Que, sabe, uma criança é autista porque ela gosta de colocar os brinquedinhos todos enfileiradinhos, um atrás do outro, primeiro o vermelho, depois o amarelo, depois o azul, né? Essa criança é autista porque ela gosta de ordenar as coisas. Porque a gente não gosta de que nada fique fora do lugar, tudo tem que ter o lugar, né? Então a gente é assim. Então eu já sei que eu sou assim, né? E lá em casa, imagina, né? Que José e as crianças deixam tudo no lugar que eu quero que fique, todo dia no mesmo lugar, imagina. Um dia o controle da televisão está num lugar, outro dia está no outro dia está no outro, cada hora está num lugar diferente. Nunca eu vou conseguir que eles deixem tudo no mesmo lugar como era quando eu vivia sozinha, né? Quando eu vivia sozinha, nada mudava de lugar, tudo estava sempre no mesmo lugar, né? Então, eu tive que numa parte conseguir aí me controlar um pouco, fico nervosa, fico super irritada, mas tem que respirar fundo. Então eu já sei que essa questão é complicada para mim, tenho que conseguir me controlar, gasta bastante bateria. Aí por isso que de tarde eu estou dormindo, aí o irmão Malvino fica bravo porque eu não faço as músicas para ele. Mas é porque eu tenho que recarregar minhas baterias, né? Então cada um tem que ver, né? Qual que é os seus pontos fracos, né? E já sei isso aqui me deixa nervoso, então eu vou tentar me segurar. Eu coloquei o desenho aqui, que é o exemplo da nossa apostila, né? A pessoa que gosta de correr muito, pôr o pé no freio aí, e depois acaba arrumando problema no trânsito, né? Tomar atitudes diferentes das que toma hoje. A gente faz coisas que a gente já sabe que vai causar problema, né? Que vai fazer a gente explodir ou se descontrolar, então vamos procurar fazer coisas diferentes. Eu coloquei o menininho aí andando de bicicleta na lua. Lembra, Isa, do Bob? Olha lá, que coisa diferente. Quem que vai andar na lua? Não, na superfície da terra, né? Então fazer coisas diferentes, né? A gente faz aquelas coisas de sempre a mesma rotina que a gente tem. A gente já sabe que aquilo ali não vai dar certo, vamos mudar, vamos diferenciar. Veja que tudo isso passa por a gente estar sempre fazendo uma autoanálise, aquele exercício de todo dia estar se policiando. Valorizar a disciplina, isso aqui eu adoro. Hoje eu estou falando bastante do autismo porque eu estou dando meu exemplo. Vocês também podem dar o exemplo de vocês, né? Eu estou falando assim para mostrar como que a gente tem que fazer na vida, né? Disciplina, manter uma certa ordem do dia, uma certa ordem da vida, né?
para procurar não sair muito do prumo das coisas e não se perder nas coisas, não se irritar, né? Uma coisa que causa briga entre casal é dinheiro, né? Dívida. Ixi. Eu falo para as meninas lá na escola, né? Elas querem se casar. Ai, professora, eu vou casar. Aí eu falo, menina, você vai casar e vai morar na casa da sogra. Ou então, você casa, paga aluguel 1 mês, 2 meses, geralmente os meninos são ajudantes de pedreiro. Aí acaba o serviço, eu falo, olha, acabou o serviço, não tem dinheiro para pagar as contas, acabou o príncipe encantado, vai virar sapo num minuto, né? Né? Então, a questão da disciplina é importante, né? A gente ter uma certa regra na vida, manter a vida um pouco regrada para poder manter o controle, porque se a gente se descontrola financeiramente, em outras coisas, a gente acaba perdendo o domínio, né? E o principal, né, que é o que a gente já falou aqui várias vezes, que é deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus. Isso daí é para tudo, né, irmãos? Para tudo na nossa vida. A dependência de Deus é o fundamental na nossa vida. Fundamental. Se a gente não depender de Deus, aí nós estamos em maus lençóis. Se a gente depender de nós mesmos, as coisas... Lá em casa, eu e o Caetano, graças a Deus, a gente nunca tem esse problema financeiro, sabe? Bem controlado. Esse é meu e tal, entendeu? A gente, graças a Deus, pode ministrar lá e ele sempre nunca faz as coisas assim sozinho, sempre comunica, pergunta, faz as contas ali juntos. O mais difícil é o dia a dia, né? Porque eu sou mulher, diferente dele. Aqueles lances que você já sabe, toalha, coisa da geladeira já tira por cima da mesa, mas são coisinhas que dá pra gente se controlar. Dá pra gente, mas o autocontrole vai baixo do tapete nessa hora, sabe? Você tem que falar assim, Espírito Santo de Deus, me ajuda nessa hora. Porque é um vício que a pessoa tem. Então, se eu falei pra ele, minha mãe sempre dizia, você é vício. Ele tem uma mania que eu fico assim, sabe? Eu não sou dona de casa. Eu acabei de colocar a toalha limpinha na mesa, cheirosinho. Ele vai tirar a casca da banana e põe ali, põe a banana. Eu falei, bem, vai o cheiro da banana, já tem que lavar. Não dá pra lavar, coisinha mínima, simples. Né? Não era nem pra deixar pra lá, mas a gente, que é mulher, a gente é dona de casa, a gente não, né? Eu falo, Senhor, dê paciência pra ele ouvir e aderir à ideia de que não pode fazer isso, tá? Não é, até pode, mas não deve. Então, essas coisinhas assim, que atrapalha. Que eu queria que muitos casais passam por isso. Só que a gente tem que procurar se entender, um se livrar do vício, o outro se livrar de ficar falando. Mas às vezes vai esquentar leite, né? Aí fala, bem, você já colocou o seu leite? Não, coloca junto. Aí coloca o meu, dela, todo mundo no micro-ondas. Só que daí o que acontece? Não dá certo. A pia está ali, o micro-ondas está cá e a mesa está aqui. Aí eu pego, esquenta, viro dentro. Só que na hora que eu venho pra cá, eu venho com uma xícara na mão, na outra, eu vou pra mesa, aí a porta do micro-ondas fica perto. Aí eu esqueço. Aí eu percebi, mas como é que eu vou fechar se eu tô com uma xícara? Com as 2 xícaras. Mas aí eu não falo nada pra ela, eu vou lá, fecho, Mas tem a banca do lado, que ele pode tirar e colocar ali e encostar. Ou então ir lá na mesa e voltar, mas ele esquece. Ela pega aqui e já vou levar o leite dela lá na mesa. Esquece, mas Só que daí eu já sento, já olho pro tom, Já vai comendo. e porta aberta. Então, mas eu tenho que me... Aí a porta aberta, deixa eu aberta, todo dia que você é por ele. Eu também tenho que policiar, porque eu também tenho os meus defeitos, que ele olha assim, puxa a vida, né? Entendeu? Eu também tenho meus defeitos, não é só ele, todo mundo tem. Às vezes eu tenho maiores defeitos que ele. Só que aquela coisinha ali, sabe, você tem que ter autocontrole, é difícil. É difícil o domínio próprio. Eu tenho problema do domínio próprio. Eu já percebi isso. Aí eu vou lá levando e fecho. Só que é muito repetitivo isso. Direto, né, mano? Repetitivo. Todo dia, toma leite todo dia. Não, mas eu vou procurar fazer isso diferente. Eu já falei pra ele, esquenta só o seu. Porque o dele é mais quente. O meu é menos quente. Nossa, aí já dá mais problema. Você viu, irmão, como é que é? É difícil. Simples de resolver. Nossa, nós vamos ter que fazer uma terapia de casais. Vamos, com certeza. Terapia de casais. Eu gosto de café
quente, feito na hora, em cima do leite gelado para esquentar. Eu também. Sabe, eu falo, meu Deus do céu. Eu não, eu esquento o leite um pouquinho e coloco o café fresquinho em cima do leite. Mas eu também relevo isso daí, porque ele gosta assim, né? Ele gosta de molhar o pão no café com leite, então eu não faço isso. Você tem que respeitar o costume do outro. Mas eu sou mais de pegar no pé, se for coisa da casa mesmo. Às vezes eu acabo bem de limpar o chão e vem. As marcas do chão. Sabe, eu gosto de ir para casa para você não estar em casa. Eu me estresso, eu fico à vontade, limpo a casa inteira, limpo até o asfalto, se for preciso. Mas são coisinhas assim, São sabe? coisas que tão a gente mínimas. Às vezes eu dou risada assim, sabe? Na hora fica nervoso, depois é achar. Exatamente. Mas olha, é coisa do dia a dia. E o inimigo, ele é sutil. Ele já faz essas coisas para nos, né, ficar... Tem que relevar. Vai brigar por causa disso? Ele quer que a gente briga, né? Eu falei, não, o Satanás está querendo brigar. Não vai brigar, deixa passar. Mas é difícil. Então são coisas tão pequenininhas, né? Às vezes são coisas muito sutis que fazem, que estragam até o dia da gente, né? Uma coisa mínima. Às vezes você fala, pronto, estragou meu dia. Sabe, Por causa de uma coisa que é não... isso que ele quer, que se diga isso. E essa palavra, ela tem que ser banida. Banida. Porque pode usar esse termo. só da gente acordar e Deus está com a gente, já o dia está ganho, né? O dia está ganho. E às vezes sai até nada, né? Sai. Às vezes o homem mesmo vai fazer um serviço, quebra uma ferramenta, pronto, estragou meu dia. Esse é um hábito que são as palavras sai, que a assim, gente... E a gente não pode deixar as coisas acabar com o nosso dia. E acaba mesmo, porque você está dando trela para que isso aconteça. Então nós temos que nos dominar. Então esse assunto é um assunto delicado, né? Delicado. Então, irmãos, vamos orar uns pelos outros, pelo nosso domínio próprio, né? E principalmente pelos os casais, né? Muito complicado. Se a gente fosse contar aqui, Beth, então a gente libertou e nós íamos ser acabados da risada, né? Porque as coisas são complicadas. Mas também que não é tão exigente como eu, sou muito mas tem cada história que você não sabe. Lá em casa também. Então, todos os casais têm. Quanto mais velho, né? Eu sempre fui muito independente, sabe? Sempre cuidei das minhas coisas sozinha, administrei minha casa, eu fui pai, fui mãe da minha filha. Então são coisas assim que vem de lá já, sabe? Que é difícil na hora de juntar. Perfeito, né? Eu não tenho problema de ser autismo, como você falou, mas eu tenho os mesmos problemas. É isso que eu falo para o José. Às vezes ele fala assim, é porque você é autista. Eu falei, não, eu sou assim, mas todo mundo tem seus problemas, né? Todos os casais. Se sentar e conversar com o José. Os meus problemas. Todo mundo tem. Todos os casais têm. O meu são uns, de vocês são outros, dele é outro, mas todo mundo tem os Diz o problemas. Bertoldo que eu sou autista, só artista. Aí a Beth, então, nossa, põe artista nisso. Ela é super artista, ainda bem que ela é A Beth é uma bênção. É uma bênção, é verdade. Olha a nossa oração que bonita. Deus, não consigo separar o ódio que sinto do que aconteceu do ódio pela pessoa que agiu. Olha que coisa, né? O que aconteceu não tem nada a ver com a pessoa, né? Desprezo a ação, abomino quem a realizou. Minha fúria é a minha única vingança. Mas Deus, minha fúria destrói a mim também. Sinto essa raiva fervendo, marcando minha alma como ferro. Ó Senhor, meu Deus, livra-me do mal que eu faria a mim mesmo. Bonito, isso aqui... Sofre mais, né? Do que o outro. Você veja o mal que eu faria a mim mesmo, que é a vingança, a raiva que ele sente, né? E eu achei muito interessante essa frase, Deus, não consigo separar o ódio que eu sinto do que aconteceu do ódio da pessoa que agiu. A gente, né, é aquilo que a gente fala de Deus, né? Deus detesta o pecado, mas ama o pecador, né? Sim. E a gente também, né, fica com raiva do que acontece, mas não pode ficar com raiva da pessoa, né? É a mesma coisa. Mas eu tenho uma coisa boa nesse também, eu acho que é bom. Eu falo assim tudo, mas depois na hora eu já estou bem. Já passou, mesmo, né? Na mesma hora, né? Eu bem, aí ele pensa assim, meu Deus, o que é isso?
Acabou de brigar e agora já... Hipocrisia é essa, né? Mas não é, a gente tem que ser assim, né? É, Tem que fazer e passar, né? passar. Não porque pode senão guardar. é meu marido, né? Não se ponha o sol sobre a vossa ira, É, né? meus efeitos superam os dele, com certeza. Ele. É. Ah, Não, sempre eu penso assim, se a pessoa fez, com certeza eu também faço, eu vou fazer um dia, né? Então não adianta a gente, né? verdade. E aqui ele coloca vários versículos que depois os irmãos leiam, se não leram ainda, leiam, né? O Bertoldi, vou trazer, só me perdoa. Tá faltando, né? O celular, né? Mas Eu vou trazer. aqui. Um papel, né? Eu vou trazer à noite. Ele coloca aqui no final da apostila: evite a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal. Salmo 37:8. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Olha só, quando vocês ficarem irados, não pequem. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Eu já falei para os irmãos, né? Existe uma pesquisa em Campinas, na Unicamp, que estão tentando relacionar o câncer à mágoa, né? E aqui a Bíblia já diz, né? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. E a ciência está querendo provar isso, né? Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. E como esse versículo pega no nosso pé, né? Porque a nossa língua é terrível, né? Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. A sensatez e o equilíbrio, o bom senso, né? Que o pastor falou domingo à noite. Sensatez e o equilíbrio, isso é fundamental, a gente tem que buscar isso, né? Nem de mais e nem de menos. Os alimentos foram feitos para o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Né? Nosso corpo vai se acabar. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então aqui ele está falando do domínio, do cuidado com o nosso corpo, né? Com a questão do nosso autodomínio com a imoralidade, né? Quando a gente pode usar o nosso corpo para uma sexualidade desviada, né? Para uma coisa imoral, que muita gente faz hoje, que é um apelo muito grande, né? Sobre a questão do corpo para a imoralidade. Então tem um autodomínio para isso também. E como a gente precisa cuidar das nossas crianças nessa parte, né? Então essa é a nossa lição de hoje, do domínio próprio. Aí nós temos só mais 3. Como é que é o nome do pastor que elaborou? É Israel Belo de Azevedo. Israel? Belo de Azevedo. Nossa, é ótimo, né? Ele é ótimo. Academia da alma, nossa, gente, muito lindo isso aqui. Então, tem o 2, o 3 e eu acho que tem até o 4 agora. Saiu o 4. Ele tem livros muito bons. Esse é o 2. Esse é o 1. Essa é a primeira. Que nós A vamos primeira fazer. dele. Ele tem livros muito bons e ele também, quem colocar no Facebook, ele coloca todo dia um bom dia. Ele dá uma mensagenzinha de bom dia, muito bom também. Então nós temos agora ainda mais perseverança, presença de Deus e a mente de Cristo. Israel Belo de Azevedo, ele tem livros muito bons. Eu vou pôr o